Para quem não conhece, o 4chan já foi descrito como uma máquina de ódio da Deep Web. O motivo é que ninguém sabia quem era quem. Você poderia postar anonimamente qualquer coisa. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa. Desde pedofilia até assassinatos. Uma thread surgiu no 4chan onde um usuário alegou ser um ex-segurança de Jeffrey Epstein. Esse anônimo específico compartilhou segredos perturbadores sobre Jeffrey Epstein e suas operações, revelando detalhes que a mídia tradicional não poderia cobrir. Nessa thread ele começa: "Eu iria me matar amanhã, X", fazendo referência ao nome da thread do fórum. Também estou enviando 3 pacotes de informação para a mídia. Um para a CNN, um para o MSNBC e uma para a Fox News. Todos vocês terão que ver qual deles diz a verdade, sobre informações que receberam e quem está distorcendo. Confio no 4chan para isso, devido ao nosso histórico de divulgação de informações legítimas diante do encobrimento da mídia de massa. Eu fui motorista e guarda-costas profissional para um círculo de pessoas muito ricas por quase 8 anos. Comecei trabalhando na porta de um clube privado de cavalheiros nos arredores da área de Washington, D.C. Através desse emprego, fui apresentado a alguns gerentes de emprego de Jeffrey Epstein. Devido à minha experiência como motorista de táxi e segurança, e por sempre fechar os olhos para as drogas e prostituição das quais meus empregados no clube lucravam, eles acharam que eu seria uma boa opção para trabalhar nos fins de semana para o Sr. Epstein. Inicialmente, eu não tinha muita responsabilidade. Definitivamente nada importante. Eu principalmente buscava e trazia coisas, fazia qualquer coisa que meu gerente, que se reportava diretamente ao Sr. Epstein, me pedisse. Por exemplo, se o jardineiro faltasse um dia, eu cortava a grama no lugar dele. Eu era meio que um ajudante geral. Eventualmente, eu encontrava o Sr. Epstein de vez em quando. E ele sempre era muito agradável e entusiasmado. Eu tinha ouvido falar do seu caso anterior na justiça e dos rumores ao seu redor, mas conhecê-lo me fez acreditar que tudo isso era uma mentira, porque ele sempre parecia tão gentil e genuíno. Eu pensava que ele realmente era apenas esse homem de sucesso, como uma figura tipo Bruce Wayne ou Tony Stark. E acho que no fundo era assim que ele queria que todos o vissem. Seu complexo de Deus era, para dizer no mínimo, muito desenvolvido. Um dia então fui confiado para trabalhos maiores. Acho que ganhei uma boa reputação porque um dia limpei um dos quartos do Sr. Epstein. Havia, para minha consternação, uma mistura de merda e esperma nos lençóis. Lidei com isso profissionalmente e não disse nada. Eu já sabia que alguém sempre estava observando. Há câmeras em quase todos os cômodos, exceto no escritório particular e no quarto normal do Sr. Epstein. Ele tinha vários quartos, mas um era seu favorito, eu acho. Seu cômodo principal. Nunca mencionei isso a ninguém, mas ainda assim recebi um agradecimento do meu empresário por ser discreto. Um dia me pediram para ir buscar uma massagista de uma rodoviária. Eu não perguntei a idade dela, mas ela não poderia ter mais de 16 anos. Fiquei com uma sensação muito ruim no estômago, porque a essa altura negar os gostos do Sr. Epstein era quase irracional. Eu fiz o meu trabalho, no entanto, levei ela para a casa dele e algumas horas depois levei ela de volta para o ponto de ônibus. Ela estava chorando, mas eu nem puxei assunto. Algumas semanas depois, fiz isso de novo. Então meu gerente me disse que o Sr. Epstein gostaria que eu assumisse todas as suas diversas coletas e entregas. Eles chamavam isso de Cutie Duty. Cutie Duty podia se referir a uma responsabilidade relacionada a algo que, ou alguém, que é visto como encantador ou agradável no caso deles. Eles dessa forma acabavam trivializando, ou fazendo até uma apologia a comportamento desse tipo. Bom, continuando. Mas era mais do que apenas meninas. Eu pegava drogas e outros pacotes variados, a maioria dos quais eu não tinha ideia do conteúdo, mas do que me dizia respeito, quanto menos eu soubesse, melhor. Eu estava sendo muito bem pago pela quantidade de trabalho que eu estava fazendo. Em um determinado dia, passava 3, talvez 4 horas fazendo qualquer coisa que pudesse ser considerada trabalho. O resto do tempo eu ficava no meu carro, navegando no 4chan, no meu telefone, ou lá dentro fingindo que era rico e que essa era a minha casa. E por tudo isso eu estava recebendo $75 mil por ano, mais do que eu esperei receber a minha vida toda. Quando assumi a maior parte da direção, o valor subiu para 115 mil. Cada vez que meu trabalho se tornava mais legal, o dinheiro melhorava. Essa era a tática dele. Ele sabe que as pessoas farão praticamente qualquer coisa pelo preço certo. Eu só quero que as pessoas saibam, eu acho, chame isso de confissão pública, porque sou culpado. Eu acho que eu não me importo muito porque eu vou morrer. Fiz coisas pelas quais não posso me perdoar e acho que eles vão me matar de qualquer maneira. Então, vou fazer isso nos meus termos. De qualquer forma, o Sr. Epstein é muito astuto.
Ele paga muito bem, mas não o suficiente para a merda que você tem que fazer. E ele tenta encontrar o valor mínimo que pode pagar para continuar fazendo isso. Para mim, infelizmente, isso foi em torno de 150 mil. Fiquei no serviço fofo Cutie Duty por cerca de 4 meses. Então o Sr. Epstein fez uma viagem ao exterior e me emprestou para uma outra família, os Romney. Agora, lembre-se, nunca conheci Mitt Romney e acho que nem trabalhei para ele, apenas trabalhei para a família. Eu me reportei a um gerente de empregos, como de costume, e recebi a tarefa de levar um jovem chamado Cole para onde ele quisesse. Cole tinha provavelmente 22 anos e sua carteira de motorista já havia sido suspensa por dirigir embriagado. Ele morava em uma casa enorme no meio do nada, nos arredores de Boulder, Colorado. Cara, que lugar lindo. Se eu pudesse ter ficado lá para sempre, eu teria ficado. Suspeito que fosse uma cabana ou mansão de férias de propriedade de seus pais, mas enfim, acho que eu tô saindo do assunto. Todo fim de semana íamos até a cidade. Ele ficava bêbado, encontrava uma mulher ou uma prostituta e eu levava todos nós de volta para casa. Cole era um pedaço de merda total. Se você se lembra do Scumbag Steve, imagine que os pais do Steve eram multimilionários, se não bilionários. E você entendeu. É mais ou menos por aí. Scumbag Steve, ele tá mencionando ali, era aquele meme que todo mundo usava há uns anos. Mostrava um cara com boné virado e jaqueta jeans, sempre com uma expressão de que aprontou alguma coisa ou coisa do tipo. E a imagem ela tinha geralmente descrevendo uma ação ou uma atitude que era vista como um escroto, ou, enfim. Na verdade, scumbag significa escroto. Então tá aí o nome, né? Continuando o texto. Ele escreve o seguinte: então, em uma manhã de domingo, depois de uma típica noite de sábado, eu me apresentei ao serviço às 8 horas em ponto, sabendo muito bem que Cole não iria se arrastar para fora da cama até pelo menos umas 3 horas da tarde. Então veio ele, mancando pela calçada, de meias até meu carro. Ele geralmente mandava mensagens e dizendo que estava acordado, e eu entrava e começava a limpar sua bagunça. Bom, nenhum texto naquele dia. Ele veio até o carro e quando eu tô saindo ele fala: ei amigo, meio que temos um problema, mas não é grande coisa. Eu falo: ok, o que foi? Bora lá. Entramos, subimos para o apartamento dele. A namorada dele da noite passada estava deitada de bruços e sua boca aberta, cheia de vômito. E ela com certeza estava morta. Pelo que eu posso dizer, ela deve ter tido alguma overdose de qualquer combinação de medicamento prescrito que eles tinham tomado. Desmaiou, vomitou e depois sufocou com o próprio vômito. Nesse momento eu estava absurdamente nervoso. Peguei meu telefone e comecei a ligar para a polícia. Cole tirou o telefone da minha mão e disse para eu esperar. Ele falou que não podia se envolver nesse tipo de problema, porque isso iria ficar mal demais para sua família. Eu disse: Cole, você já tá se metendo em problemas. Ele disse que sabia, mas que não desse tipo de problema. Me falou que eu iria receber um grande bônus se eu cuidasse disso. Então lá estava eu. O problema é que, desde o primeiro dia que eu trabalhei nesse círculo, era que se eu errasse eu podia sofrer consequências severas. Eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu sei tudo isso e sinto muito. Perguntei a ele o que eu deveria fazer. Ele disse apenas para esperar. Pegou um telefone diferente de uma gaveta e começou a fazer ligações. Depois de alguns minutos, eu estava esperando no corredor e ele estava casualmente andando ao redor do corpo. Ele me dá as coordenadas de GPS. Um pequeno local perto da estrada 111 nas montanhas. Eu deveria enrolar ela em um cobertor e deixá-la lá. Era uma viagem longa e eu não estava nem um pouco ansioso por isso. Nem um pouco. Então eu fui enrolar ela no edredom dele. E ele me interrompeu dizendo: cara, não esse cobertor. É tipo o cobertor mais macio do mundo, cara. De jeito nenhum. E ele então pegou um cobertor diferente do armário. Um cavalheiro de verdade, o Cole era. Ele tinha uma F-150 na propriedade, usada para trabalhos de paisagismo. Eu coloquei o corpo dela na caçamba com uma lona por cima e depois enchi o resto do espaço com suprimentos de paisagismo. Fertilizante, ferramentas, etc. Tentei fazer parecer bem natural e normal. Mas na verdade eu estava me cagando de medo. Não acreditava que estava realmente fazendo isso, mas ele me prometeu que se eu fosse pego, teria os melhores advogados que o dinheiro poderia comprar. E eu acredito nele. De qualquer forma, ela já estava morta, e é improvável que ele teria problemas legais reais. Apenas má publicidade. O tempo todo dirigindo, eu suava tanto que molhava minhas roupas. Precisei parar 2 vezes para vomitar. Quando chego lá, há um pequeno ponto e uma clareira de terra onde eu podia estacionar. E claro, há um grande SUV preto e um Jeep com pneus off-road. Eu não ia simplesmente assumir que eram as pessoas que estavam aguardando o corpo. Então eu parei, saí e me aproximei do SUV.
A janela desceu e era uma mulher de provavelmente uns 50 anos. E um cara grande dirigindo. Eu não sabia o que dizer, então eu fiquei meio... tudo bem? Me sentindo um completo idiota. Ela fez uma ligação e descreveu para uma pessoa com a minha aparência do outro lado da linha. Depois desligou e disse: somos quem você está procurando. Está embaixo de toda essa coisa na caçamba? Eu disse que sim. Você precisa de ajuda? Ela disse: não. Faça uma pausa. Então eu caminhei um pouco para dentro das árvores e fumei um cigarro ou dois. Eles tiraram o corpo e colocaram no jipe, em cerca de 5 minutos. A mulher me disse para esperar uns 15 minutos antes de sair. Então eles partiram e se afastaram. O jipe continuou mais para dentro da floresta. Esperei talvez o que foi uns 7 minutos e saí. Recebi uma mensagem depois dizendo que nunca mais era para eu sair cedo assim. Era de um número anônimo. Então quando voltei para casa, o Cole estava sentado à mesa da cozinha, comendo uma enorme tigela de Fruit Loops, com uma colher grande, assistindo Love and Hip Hop. Aquele homem parecia uma criança. Ele nem tinha se vestido ainda. Ele me pediu também para lavar o edredom e os lençóis. Eu fiz isso. Naquela noite bebemos muito. E o Cole me contou que isso já tinha acontecido 2 vezes antes. E sempre tinha dado certo. Ele disse que era como o Scarface e tal. Eu o odiava. Os últimos meses passaram sem incidentes. E ele recuperou a carteira do motorista, finalmente me liberando. O Sr. Epstein não precisava mais de mim. Não naquele momento. Mas eu fui recomendado como motorista confiável para aqueles grandes nomes que me designaram a trabalhar com a equipe da enquanto ela promovia o álbum. Na época, seu 6º e mais recente álbum. Eu nunca conheci pessoalmente, apenas encontrava de passagem de vez em quando. Mas achei que esse trabalho combinava muito mais comigo do que os outros. Eu dirigia uma van carregada com material promocional de cidade em cidade, enquanto ela fazia a turnê. Algumas vezes fui enviado para buscar Molly ou Ecstasy e aprendi a usar tiras de teste para verificar a pureza. Se não fosse puro bastante, eu deveria cair fora, mas sempre era. Existem círculos dentro desses círculos de conexões. Eu acredito que existe toda uma economia paralela e estritamente para os ricos e famosos se divertirem coletivamente. Uma coisa que aprendi sobre é que ela também gosta da companhia de jovens mulheres. Fui enviado para buscar 2 jovens e levá-las ao quarto de hotel dela. Claro, fui recebido na porta por alguém mais importante do que eu. Isso me pareceu bem estranho porque, pelo que sei, a não é bilionária como Epstein, mas parecia ainda mais isolada e protegida do que ele. Tenho certeza de que muito disso se deve às escolhas pessoais sobre segurança, mas mostra que nesse mundo, influência e dinheiro igualam poder. Especialmente em 2011 e 2012 era altamente influente. Tudo que eu tinha que fazer era mencionar o nome dela e as garotas entravam no carro, simples assim. E aqui ele vai fazer um descanso e ele fala: pausa para o cigarro, pessoal, meus nervos estão à flor da pele. Continuo achando que ouço carros chegando e estou ficando muito paranoico. Me deem alguns minutos. Então, o evento mais notável ocorreu quando eu trabalhava para... Foi quando organizou uma festa para celebrar o fim da sua turnê. Estavam todos lá. Eu quero dizer, todas as estrelas do pop estavam presentes. Até alguns veteranos e alguns atores. Eu notei com certeza, para citar alguns. Para essa festa, é claro, fui incumbido de organizar o entretenimento. Eles queriam os mais jovens possível e o máximo possível. Supostamente seriam contratados como garçons, motoristas, etc. Mas o plano era mudar isso quando eles realmente chegassem lá, oferecendo a eles drogas, dinheiros e o que fosse necessário para que fizessem o que queriam que fizessem, que era, essencialmente, serem prostitutas pagas para quem quisesse. Essa parte, felizmente, não era minha responsabilidade. Eu era apenas o idiota que os enganou para que fossem lá. Peguei 5 jovens em um shopping, alguns adolescentes que encontrei na estrada, e então entrei em contato com uma empresa de acompanhantes para completar uma dúzia. Os que vieram da empresa de acompanhantes não eram menores de idade. Fui severamente repreendido por isso. Meu gerente basicamente perguntou se eu queria continuar trabalhando. Eu disse que sim. Ele disse então para agir como se tivesse algum senso. Não cometi mais esse erro novamente. Após o fim da turnê, fiquei sozinho por cerca de 1 mês. Aluguei uma casa perto de Tulsa e basicamente me isolei o tempo todo. Eu estava começando a ter ideias sobre ir para a escola, de comércio ou algo assim, quando fui chamado de volta para trabalhar para o Sr. Epstein novamente. A partir desse ponto, eu desenvolvi um péssimo hábito de cocaína.
do qual só fiquei sóbrio por alguns meses até hoje. Precisava de algo para me fazer continuar. A cocaína te deixa anestesiado de alguma forma que poucas coisas fazem. E acredite em mim, porque eu já experimentei praticamente de tudo. Existem substâncias químicas de pesquisa que ninguém sequer ouviu falar, sendo trocada nesses círculos. Quando eu voltei a trabalhar para o Sr. Epstein em sua ilha, estava usando uma bola de cocaína todos os dias, ou a cada 2 dias. Eu bebia compulsivamente à noite, mas precisava manter o foco durante o dia. A cocaína me estimulava e o álcool me acalmava. Essa era a única maneira mental que eu conseguia realmente lidar com o que estava acontecendo. Eu fui voando para sua agora infame ilha para ser um dos funcionários regulares. Basicamente vivia nessa ilha de graça, enquanto eu recebia salário, para manter os jardins e cuidar dos prédios. Enquanto o Sr. Epstein estava lá, obviamente ele fazia sua própria diversão. Então nem precisava fazer isso. Pensei comigo, isso parece um negócio fantástico. Paraíso na ilha, ótimo salário, sem muito trabalho. Tô dentro. Entre todos os meus pecados, acredito que a preguiça seja o mais prejudicial que eu me permito. Sempre busco dinheiro fácil, e é por isso que eu sou sempre presa para pessoas como ele. Primeiramente, essa ilha é como um paraíso na Terra. Sempre tem uma temperatura agradável, as chuvas são impressionantemente belas, e a arquitetura e a decoração das casas são requintadas. As casas de banho realmente são assustadoras. As portas falsas estão lá para confundir a vigilância aérea. Os outros funcionários regulares eram difíceis de lidar. Eram todos esquisitos, e quando digo esquisitos, quero dizer esquisitos com E maiúsculo. E me fez me questionar muito sobre mim mesmo, sinceramente, por estar lá com eles. Todos brincavam sobre pegar as sobras do Sr. Epstein, e o assunto constante era sobre quando ele iria voltar a visitar a ilha. Quando ele trazia pessoas importantes, líderes mundiais, CEOs, etc., eu e a maioria dos funcionários éramos mantidos totalmente fora de vista. Não nos era permitido trabalhar em uma área a menos que soubéssemos que estava vazia. Apenas os seus funcionários mais confiáveis podiam realmente estar no prédio com ele e seus amigos de alto escalão. Às vezes, porém, era apenas família e as coisas eram um pouco mais relaxadas. Passei uma vez pelo seu escritório carregando lixo, quando ele me chamou para entrar. Ele perguntou o meu nome e eu disse. Ele me ofereceu uma cadeira e eu aceitei. Não se chega muito longe nesse negócio dizendo não. Ele começou a conversar comigo e parecia muito estressado. Ele me perguntou como algo que faz bem poderia ser ruim. Ele tinha um grande quadro de Oscar Wilde e considerava ele um herói pessoal. Começou a me explicar o hedonismo e perguntou se eu entendia. Claro, eu disse. Quem não gosta de diversão? Muitas pessoas, ele disse, muitas pessoas. Então ele me deixou continuar com minhas tarefas. Eu cometi um erro terrível numa noite ao entrar em um dos galpões de manutenção para devolver algumas ferramentas que estavam usando. Lá dentro vi as costas suadas e pálidas de um homem grande, curvado e... Ele tinha uma tatuagem do... nas costas e estava usando uma máscara de cabeça de touro, envolvido em sexual com um dos membros regulares da equipe. Ele se virou para mim com raiva e disse: "Perdeu alguma coisa aqui?" Chocado, fechei a porta com força. Enquanto fechava, vi o rosto do meu colega coberto de lágrimas. Mais tarde pesquisei tatuagem nas costas e percebi que o homem era alguém que eu nunca tinha ouvido falar antes, e eu sabia que estava em sérios apuros. No dia seguinte, por 2 semanas depois, recebi todos os piores trabalhos. Recolher o lixo, limpar banheiros, esfregar barcos. Foi horrível, mas mantive silêncio. Pelo que eu sabia, meu salário não tinha sido cortado, então não me importava. Eu faria os trabalhos ruins sozinho, porque pelo menos estava sozinho, e isso era bom para mim. De qualquer forma, as coisas começaram a ficar realmente tensas na ilha a partir desse ponto. As pessoas começaram a fazer pequenos comentários sobre eu sendo intrometido ou sobre cuidar da minha própria vida. Comecei a ficar preocupado que eu seria rotulado como um arruaceiro, o que você realmente não quer ser. As coisas mudam muito rapidamente nesse negócio. É assim que eles conseguem manter tudo sob controle por tanto tempo. Qualquer pequeno erro e você tá fora. A maioria das pessoas é dispensada com acordos de confidencialidade e o entendimento de que serão vigiadas pelo resto da vida. Que no final das contas foi como eu consegui sair também. Depois que Epstein morreu, eles me dispensaram. Suponho que eles pensaram que, como ele está morto, nada que eu soubesse importaria de qualquer forma. Provavelmente estão certos, honestamente. Provavelmente não irá importar de qualquer forma. Mas o resto do meu tempo naquela ilha foi puro terror. Eu estava apenas esperando para ser levado embora, ou pior, nunca aconteceu. Mas eu ainda estava com muito medo. Vi algumas de suas estranhas encenações ao redor da casa de banho.
O Sr. Epstein tinha um pequeno palco portátil que ele montava, usava a cabeça de touro que eu vi o usando e fazia um grande discurso sobre o que ele chamava de liberdade. Ele dizia que a ilha era o único lugar livre no mundo todo, onde todos podem fazer o que quiserem. Pura besteira, não os seus funcionários, não as crianças que ele trazia lá. Todos aplaudiam e se levantavam e faziam uma espécie de fila com tochas tiki, uma coisa realmente embaraçosa de velhos ricos, e entravam no banheiro público. Há uma escotilha que serve como uma armadilha no chão, que não foi relatada em nenhuma das fotos da investigação que eu vi, que levava ao que eles chamam de a câmara, e essencialmente é uma masmorra de bondage. Eu não sei o que acontece lá dentro e nunca quis saber. Eu me mantive o mais longe possível daquele banheiro público. Então, eventualmente eu consegui recuperar minha reputação em grande parte e estava trabalhando nas casas principais novamente. Uma vez que eu estava ajudando na cozinha, não sei se o chefe estava me sacaneando, e eu espero que sim, mas ele estava separando o que parecia para mim um torso de um porco jovem e descarnado. Tinha sido assado e ele estava cortando em quartos. As costelas seriam servidas naquela noite e o resto seria usado para sopas e ensopados. Eu disse brincando que parecia um garotinho. Ele apenas me olhou com um olhar terrível e assustador por um segundo e disse: "Cuidado." Trabalhei naquela ilha por cerca de um ano, de 2013 a 2014. O Sr. Epstein me escolheu, junto com outros 2 funcionários de confiança da ilha, para ir com ele a um retiro de inverno nos Alpes suíços. Ele possuía uma pequena para um bilionário, lembre-se, cabana. Novamente, era uma mansão, e lá as pessoas que ele sabia que podiam ser confiáveis, porque a maioria dos funcionários seriam contratados localmente. Nosso trabalho na superfície era ajudar a gerenciar todos os funcionários, basicamente como supervisores. Mas a tarefa não declarada era manter todos em silêncio. O Sr. Epstein tinha um verdadeiro apreço por loiras suíças, jovens e rechonchudas. E os suíços, como ele explicava, têm uma ideia muito progressista sobre a idade de consentimento. Ele via isso como uma maneira mais relaxada de fazer o que ele fazia, mais casual. Parte da emoção para essas pessoas, eu acho que está no fato de ser ilegal e eles saberem que poderiam se meter em grandes problemas. Quando vão a lugares que são mais amigáveis com a ideia de um homem mais velho tendo uma menina de 15 anos, é para, abre aspas, dar uma pausa, fecha aspas, por assim dizer. E os Alpes suíços, uau! Já estive por todos os lugares dos Estados Unidos e nada nesse país se compara à Europa, em termos de pura beleza. Às vezes cedo, de manhã, quando eu saía da minha cabana e me espreguiçava, olhando para as árvores, sentindo o ar fresco e limpo, por um momento eu esquecia o que eu fiz e o que eu estava fazendo. E agora isso volta na minha mente, eu tenho que segurar as lágrimas. Eu quero que essas montanhas sejam a última coisa em que eu pense antes de morrer. Me desculpe, mas eu estou fazendo uma pausa para espiar pelas minhas janelas, parecendo um chapado. Talvez eu realmente saia e vá encontrar um Wi-Fi aberto em algum lugar. Talvez em outro estado, não sei. Estou ficando cada vez mais paranoico. As luzes piscaram agora há pouco e me caguei de medo. Acho que eu vou voltar aos velhos hábitos só por hoje à noite e pegar uma bebida. Tenha um pouco de paciência comigo. Não faziam nem 3 dias que eu estava lá, enquanto eu e os 2 da ilha estávamos cheirando cocaína com uma faca de manteiga na garagem de baixo. Um garoto de talvez 14 anos, magro, loiro, pálido, nu, entrou pela porta em nossa direção. Ele estava falando francês, mas acho que entendi o que ele estava tentando dizer. Ele estava pedindo ajuda. Ele parecia histérico. Imediatamente, meus 2 amigos, entre aspas, saíram correndo e eu deveria ter feito o mesmo. Eu disse: calma, tudo bem, eu vou te ajudar. Eu só queria que ele se sentisse melhor. Tudo isso levou talvez 30 segundos antes de uma das babás, entre aspas, entrar. Ele olhou para ela, confuso, e eu entendi que ele estava tentando decidir se ela era confiável. Não, ela não era. Ela calou a boca dele, colocou seu casaco sobre ele e pegou na sua mão. Ela também falava francês e parecia uma mãe consolando uma criança assustada. Ela levou ele de volta para dentro da casa e então eu não vi mais ele. Nunca mencionei isso a ninguém e ninguém nunca mencionou isso para mim. Durante minhas últimas semanas lá, testemunhei de perto o assassinato de um jornalista independente. Bom, na verdade, não acredito que ele fosse realmente um jornalista. Talvez tivesse um blog ou um canal no YouTube. Mas nunca tinha ouvido falar dele, não sabia nem o seu nome. Então, acredito que não fosse alguém com conexões reais. Ele era um dos contratados locais, um lavador de pratos, mas foi visto com um celular, possivelmente gravando. Eu e os outros 2 da ilha fomos pedidos para dar uma olhada.
Então quando fomos atrás do cara, pedimos para ele esvaziar os bolsos. E claro, ele tinha um celular. Pedimos para desbloquear, mas ele se recusou. Um dos caras fez uma ligação, voltou e deu um soco direto no nariz dele. Acho que quebrou, porque o sangue começou a jorrar e o rapaz começou a gritar. Acredito que ele nunca tenha sido agredido antes, mas eu e o outro cara o seguramos. Dane-se, eu vou dizer os nomes. Era da Flórida e de Nevada. E eu o seguramos. E socou novamente e mandou ele desbloquear o celular. Ele obedeceu dessa vez e de fato havia fotos e vídeos de dentro da casa. Sabíamos que ele não tinha enviado nada porque só conexões com fio funcionavam lá. Acho que eles usavam bloqueadores de sinal ou algo assim. Ou talvez por ser tão remoto, não sei. Enfim, fez outra ligação e nos disse para levar ele para fora da floresta. Achei que iríamos apenas ameaçá-lo, fazê-lo assinar um acordo de confidencialidade, mas tirou o cinto e estrangulou ele até a morte. Tivemos que colocar o corpo no barracão, porque o chão estava congelado. Passamos ele por um triturador de madeira e depois queimamos tudo até virar cinzas. Haviam pedaços de ossos carbonizados quando varri tudo para um saco de lixo e joguei fora com o lixo comum. Isso, acima de tudo, é o que mais me faz sentir culpado. Depois disso, se eu não estava dentro do jogo antes, com certeza eu estava dentro do jogo agora. Eu, os 3 malditos patetas do inferno. Eu tinha servido nas forças armadas. Eu acho que tinha alguns parafusos soltos, porque sempre teve um temperamento explosivo. Ele se tornou o cara para as coisas realmente sujas. Comecei a trabalhar diretamente para o Sr. Epstein logo depois disso. Às vezes ele confidenciava em mim quando eu estava muito alterado sobre como nada realmente o fazia sentir bem o suficiente. Ele me disse uma vez que não se sentia feliz há anos. Eu gostaria de ter tido coragem o bastante para dizer para ele que nessa vida que ele estava levando só estava fazendo ele se afundar. Por um breve momento senti empatia por aquele homem. Eu acho que também fazia parte do seu jogo. Não acredito que ele tenha tido algum sentimento genuíno em sua vida fora a gratidão sexual. Ele nunca mencionou o jornalista para mim. Parecia que nunca tinha acontecido, mas ambos sabíamos que essa era a razão pela qual eu estava agora trabalhando diretamente para ele. Olha, eu acho que eu já disse tudo o que importava por enquanto. Vou pegar uma garrafa de algo antes que as lojas fechem. Se essa conversa ainda estiver aqui daqui a algumas horas, responderei perguntas e contarei mais histórias. Bom, então outros usuários do fórum, do 4chan, começaram então a fazer perguntas. A maioria perguntando como Epstein era e como era o comportamento dele, etc. Mas uma pergunta em particular eu achei interessante e separei aqui para vocês. Uau, eu acredito em você sim, e eu te perdoo, seja lá qual o valor disso. Obrigado por compartilhar sua história. Você pode nos contar mais sobre a câmara? Vários andares abaixo ou como um porão? E qual era a importância do grande relógio do sol ocultista na ilha? Você notou algum ritual ou comportamento satânico? E então ele respondeu. Eles chamavam de peças e teatro. Mas aos meus olhos eu diria assim que os discursos e as coisas que eu vi pareciam muito mais com rituais. A máscara de cabeça de touro era assustadora. Quer dizer, definitivamente era uma máscara de borracha. Mas quem falava usava máscara a noite toda. Depois que saíam da câmara, a pessoa mascarada vagava pela ilha a noite toda. E era de senso comum que você deveria evitá-los a todo custo. Quando usam a máscara, eles são como animais, só vagam de uma satisfação carnal para outra. Comida, sexo, às vezes, violência ou qualquer coisa. E podiam fazer o que quisessem. Se viessem até você e dissessem para deles ou qualquer outra coisa, você tinha que fazer. Felizmente nunca aconteceu comigo, mas eu me certificava de ficar fora da vista nessas noites. Bom, vocês lembram que no começo ele falou que ia enviar informações para as redes de televisão principais? Pois é, a questão é que, sendo coincidência ou não, a esposa de Jeffrey Epstein, 8 horas depois do último post que ele tinha feito, foi presa. E a notícia diz: primeiramente reportado pela NBC New York, a confidente de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, foi presa pelo FBI em New Hampshire. Ela está sendo acusada de conspiração, levar menores a engajarem em atos sexuais e outras coisas. Pois é, a questão é que essa Ghislaine Maxwell, ela, em muitos relatos que vieram à tona depois, as mulheres que sofreram abuso pelo Jeffrey Epstein falaram que a Ghislaine era como se fosse agenciadora, e ela que agenciava essas meninas e fazia toda uma programação de quando que essas meninas iriam ser buscadas em tais locais.
Mas a questão aqui é que muitas vezes o 4chan se mostrou um local para que essas pessoas pudessem falar e não serem pegas. E um dos casos para provar isso é esse post aqui. Um anônimo que postou no 4chan sobre a morte do Jeffrey Epstein antes que a notícia fosse divulgada. Ele falou assim: não me pergunto como eu sei, mas o Epstein morreu há 1 hora. Ele morreu de enforcamento e teve uma parada cardíaca devido a isso, né? Aí ele ainda fala assim: tire print disso aqui. E essa postagem é particularmente estranha porque é o seguinte: a informação foi divulgada antes de qualquer mídia oficial ter postado sobre ou ter falado sobre em qualquer jornal. E por incrível que pareça, o horário da morte colocado foi de 6h39 na mídia, mas ele postou isso 6h16. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Realmente esses vídeos dão bastante trabalho fazer. A única coisa que eu peço pra você é que você se inscreva e dê um joinha aí para que o YouTube consiga entender que esse vídeo é importante. Vou deixar também minhas redes sociais aí. Tô começando a postar mais agora no TikTok. Na verdade, tô postando todo dia. Então sempre vai ter vídeo novo por lá. Espero que você tenha gostado e até a próxima.